Quem está em pé, irmãos, para uma leitura da palavra, para nós meditarmos. Aleluia. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Versículo 23 em diante, Paulo orienta a igreja de Corinto com respeito à Santa Ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua igreja aqui presente. Te agradecemos por esse momento que vamos estar falando a tua palavra para, após participarmos da ceia. E nós te agradecemos por este privilégio que tu concede à tua igreja em estar unida, reunida, em comunhão para esse momento. Que cada um que aqui chegou, Pai, possa sair edificado, fortalecido e revigorado na sua vida espiritual. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Companheiros, querida igreja, eu quero falar nessa noite sobre a celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. A celebração da Santa Ceia. Queridos, a Santa Ceia sempre deve ser a maior festa da igreja aqui na terra. Portanto, sempre deve ser uma verdadeira celebração. A Santa Ceia do Senhor é um dos sublimes sacramentos deixados por Jesus para a sua igreja aqui na terra. E Jesus disse: tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto. A Santa Ceia é esta celebração que aponta para o passado, para a grande salvação efetuada por Jesus Cristo no Calvário. Mas a Santa Ceia também aponta para o presente, para o momento que nós estamos vivendo, a nossa vida ativa, a nossa fidelidade, a nossa comunhão, que nós precisamos ter com Deus e precisamos também ter um com os outros. Mas também a Santa Ceia aponta para o futuro, para a volta de Cristo, para as bodas do Cordeiro e para a eternidade nos céus, que é para lá que nós estamos indo. A Santa Ceia do Senhor Jesus nos leva para uma verdadeira celebração. Quando você vem ao culto de Santa Ceia, você vem para celebrar o Senhor, e toda celebração tem que ser uma festa, com vibração, com alegria e muita disposição, muita determinação. O propósito, irmãos, da celebração da Santa Ceia é uma proclamação, porque a Bíblia diz: todas as vezes que assim você colocar a mão no pão e no cálice, você está anunciando
Anunciando o quê? Anunciando que Ele morreu em teu lugar, anunciando o alto preço que Ele pagou, mas anunciando que Ele vai voltar. Santa Ceia, então, é um anúncio, é uma mensagem celebrativa de festa. Você precisa celebrar. Jesus transformou a cruz, o mais horrendo lugar de condenação e tortura daquela época, no principal símbolo de vitória. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus desbancou os principados e potestade. Na cruz, Jesus redimiu a mim e a você para Deus. Na cruz, nós temos a nossa grande vitória, porque Cristo conquistou a vitória para mim e para você lá na cruz. A cruz, irmãos, não foi um acidente, mas uma agenda traçada desde a eternidade, porque Jesus, Ele veio para trazer bênção da salvação para a sua vida. Jesus não olhou para a cruz, irmãos, como um momento de derrota. Não, a cruz não foi a derrota, a cruz foi a conquista. Foi o momento culminante do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, para resgatar e salvar a humanidade. Então, irmãos, Santa Ceia é celebração. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, você deve fazer isso como uma verdadeira celebração. E eu espero que você veio nesta noite para participar da Santa Ceia, numa celebração, que você possa celebrar. A Santa Ceia é uma celebração que tem que ser comemorada com júbilo, com alegria, com gratidão. Quando você colocar a mão no pão e no cálice, e também todo este culto, todo esse ambiente, você deve estar aqui com a tua alma numa celebração. Você deve estar aqui comemorando, porque a tua vitória está em que Jesus pagou o alto preço para resgatar, redimir, perdoar, abençoar você. Por que é uma festa? Porque nós estávamos condenados à morte, mas Cristo morreu em nosso lugar, porque nós estávamos presos nas algemas dos vícios, do nosso pecado, do pecado que inunda nossas vidas, mas nós fomos libertos. Nós estávamos presos por tantas coisas, mas o grilhão foi quebrado, as correntes foram quebradas, e você está aqui para celebrar com alegria ao Senhor, com júbilo, porque Ele morreu em nosso lugar. Santa Ceia é uma celebração de esperança. A igreja está aqui com esperança, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso, colocando a mão no pão e no cálice. A Bíblia diz: até que Ele venha, até que Ele venha. Eu não sei quando Ele virá, mas eu sei que Ele virá, eu sei que Ele virá. Jesus voltará. A Bíblia diz: até que Ele venha, até que Ele venha. Tem muita gente que não crê mais na volta de Cristo, e quem não crê na volta de Cristo não pode colocar a mão no pão e no cálice, mas quem crê está aqui para celebrar. E quando você coloca a mão no pão e no cálice, você está dizendo: eu creio que Ele vem. Eu creio que Ele vem, eu estou esperando Ele, eu estou esperando Ele. Então a Santa Ceia é essa celebração que nos leva a viver o hoje com profunda esperança do nosso futuro, pois amanhã estaremos com Cristo para todo sempre. Você vem ao culto para participar da Santa Ceia, não desesperançado, com aquele que não tem nenhuma esperança do amanhã, mas você vem sabendo que
e o teu futuro é glorioso, porque você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo. A qualquer momento dar-se-á esse casamento, aleluia. A qualquer momento você vai e nós vamos entrar nas mansões celestiais. Nesse mundo onde o mal tem feito tantos estragos, a segunda vinda de Cristo é a grande esperança da igreja. É triste saber que tem crente que não acredita mais na volta de Cristo, e até alguns dizem, desde que eu me virei crente, ou desde que eu tornei crente, ou desde criança, eu estou falando, ouvindo falar que Jesus vai voltar. Graças a Deus, em partes, que Jesus não voltou ainda, porque se Jesus tivesse voltado, quem sabe ano passado, ou há 2 anos passados, ou 3, quem sabe você não estaria salvo, mas Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Essa é a esperança da igreja, e todas as vezes que você coloca a mão no pão e no cálice, você está dizendo, Ele vai voltar. Por isso que quem não acredita, não coloque a mão no pão e no cálice, que você está trazendo condenação para você. Nosso verdadeiro lar não é aqui, nossa pátria também não é aqui, a nossa herança não está aqui. Por isso que nós estamos dizendo, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, eu vou participar da Santa Ceia, e Ele virá, porque o nosso destino é o céu, é para o céu que nós iremos, e reinaremos com Cristo para todo sempre. Então a igreja é a verdadeira comunidade da esperança. Sempre que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela olha para o futuro glorioso, e o futuro da igreja não é o caos, não é o inferno, não é o nada. O futuro da igreja é os céus, morada do Altíssimo, e Deus preparou coisas tremendas. O que Deus preparou para a igreja é algo que transcende a nossa imaginação. Você não consegue pensar, imaginar, meditar naquilo que está preparado para mim, para você, porque Ele foi preparar lugar, e Cristo é verdadeiro, e as suas palavras não caem por terra. Tudo pode cair, mas a palavra do Senhor e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Ele voltará. A Santa Ceia também é uma celebração de comunhão. Quando você vem para participar da Santa Ceia, você vem com esse espírito de comunhão. A comunhão com Deus e a comunhão com a igreja, com os crentes. Onde aqui o corpo de Cristo se reúne para festejar, para celebrar esse momento. Só podemos participar da Santa Ceia se os nossos relacionamentos uns com os outros estiverem bons, sinceros, perfeitos. Se um relacionamento foi interrompido, conserte. Vamos nos consertar, porque a Santa Ceia não tem nenhuma eficácia na vida de alguém que não tem comunhão com o corpo de Cristo. Ter comunhão com os outros são requisitos elementares para participarmos da Santa Ceia dignamente. Meus queridos, ao participarmos da Santa Ceia, nós estamos celebrando a comunhão que temos um com o outro, estamos compartilhando os mesmos propósitos, a mesma fé, a mesma unidade, na oração, no amor, na palavra. As mesmas promessas que estão na Bíblia são para todos nós. Estamos na comunhão da pureza, de viver uma vida pura, limpa, e nessa esperança de irmos para o céu, porque Ele foi preparar lugar para nós. Então Santa Ceia é comunhão com os céus e comunhão um com os outros. Como está a tua comunhão um com os outros? Aleluia! Santa Ceia é uma celebração de adoração. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, você coloca com esse espírito de adoração, adorando ao Cristo vivo. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida,
que os embates da vida, que os problemas da vida, que as dificuldades que nós enfrentamos ali fora, que nos rodeiam e muitas vezes até nos atingem, nós não podemos permitir que as lutas desse mundo venham apagar, venham enfraquecer a nossa adoração a Deus. É impossível participar da Santa Ceia sem um coração quebrantado, sem um coração de adoração, sem um espírito de adoração. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, você deve fazer isso adorando ao Cristo vivo, ao Cristo que pagou um preço altíssimo para trazer paz à sua vida. Da mesma maneira, por exemplo, que a água pode apagar o fogo, sabemos que as provações dessa vida podem enfraquecer nosso coração e apagar a chama de sermos verdadeiros adoradores, mas não permita que a água, não permita que as lutas, que os problemas venham apagar essa chama que arde no teu coração, essa chama de um verdadeiro adorador. Participe da Santa Ceia, adorando ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, e que Ele possa ter achado na sua vida, na sua casa, esse verdadeiro adorador. Ele está procurando, mas creio que Ele achou aqui na grande família Adeblu, achou os verdadeiros adoradores. Eu creio que você está aqui para adorar ao Senhor. Os verdadeiros adoradores são íntimos de Deus, porque ninguém consegue expressar esse amor profundo por alguém que não conhece. Eu vou expressar amor por alguém que eu conheço. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você tem intimidade com Jesus, mais adorador você será. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adoração é o nosso amor, que correspondemos ao amor de Deus. Adoração é o ato de dobrar nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Adorar ao Senhor é oferecer o melhor da nossa vida a Deus, trazendo alegria e prazer ao coração de Deus. Será que você está trazendo alegria? Será que teus atos, tuas atitudes estão trazendo prazer ao coração de Deus? A Santa Ceia, irmãos, é esse momento que você adora ao Senhor. Como está a tua adoração? A Santa Ceia também é uma celebração pela redenção, celebração de redenção, porque nós somos resgatados pelo Filho de Deus da nossa vã maneira de viver. A Santa Ceia do Senhor é uma festa de remissão. Em Cristo somos perdoados por Deus. A base da nossa redenção está no sangue de Jesus Cristo. Tudo quanto nos era contrário, tudo aquilo que era contrário à nossa paz, à nossa salvação, à nossa alegria, Jesus olhou e viu que a nossa justiça era como trapo de imundícia. E viu que a humanidade estava caminhando com passos largos para o inferno. O pecado cada vez mais distancia o homem de Deus, mas Jesus resolveu descer para redimir a mim e a você. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Tudo quanto nos era contrário, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados. Tudo foi sobre Ele. Ele pagou um preço incalculável. O diabo pode até nos acusar. O diabo pode até trazer à memória atos que praticamos, coisas que falamos, que pensamos ou julgamos equivocadamente. Mas há uma boa notícia.
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus anula nossa culpa, anula nossos pecados. E o diabo quer nos acusar, mas ele tem pecado, mas ele pecou. Mas só que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo é puro, é imaculado. Ele nunca pecou, não pecou, não tem pecado. É o sangue de um cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele que confessa, aquele que deixa, alcança o perdão, alcança a misericórdia. Não importa o quanto você pecou, importa que o sangue de Jesus Cristo libertou, transformou e perdoou a tua vida. A Santa Ceia também é uma celebração pela adoção efetuada pelo sacrifício de Cristo. Irmãos, nós éramos jambuzeiro bravo, mas hoje nós somos filhos de Deus. Não recebemos o espírito de escravidão, não estamos mais vivendo atemorizado, mas recebemos o espírito de adoção, e assim nós clamamos: Abba, Pai. Em Romanos 8,15 assim fala: a adoção é um ato de amor, de bondade que alguém faz por outro, e isso de uma forma totalmente desinteressada, a favor daquele que está sendo adotado. E Jesus, através do seu sacrifício, pelo seu sacrifício, nós somos adotados, não mais como bastardo, mas agora como filhos de Deus. Você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus. Nós éramos por natureza, éramos inimigos de Deus. A nossa natureza era condenada. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Andávamos distante dos propósitos de Deus com o ser humano. Mas Deus nos amou e nos atraiu a Ele por cordas de amor em Cristo Jesus. É o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Fala que nós éramos, mas fomos adotados agora como filhos de Deus. Você agora é filho, você tem direito à bênção, você tem direito ao céu, você tem direito à alegria, você tem direito a viver com segurança, porque não por merecimento, mas pela graça, pelo dom da graça, que é um dom que nós não merecíamos, mas Ele resolveu te amar, Ele resolveu te adotar, Ele resolveu fazer você de filho, e agora você é filho de Deus, e você tem as bênçãos de Deus à tua disposição. Então sinta, viva como filho, não viva como escravo, não viva sem sentir a presença do Pai, sem sentir a alegria da salvação, sem sentir essa paz, sem sentir essa segurança, porque você é filho de Deus, você é filho de Deus e precisa viver como filho de Deus. A Santa Ceia é uma celebração de lembranças, lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as vezes que comeres o pão e o cálice, você deve fazer, Jesus disse, em memória de mim. Foi Jesus que disse. Santa Ceia sempre precisa ser um grande momento de intimidade, de devoção, de comunhão, de renovação desse pacto, de uma vida plena, de uma vida ativa em Cristo. Santa Ceia, irmãos, é esse grande momento de você lembrar dos sofrimentos, de você lembrar da morte, mas da ressurreição e de toda a vida de Jesus Cristo. Você não tem como participar dos elementos do pão e do cálice e não lembrar dos sacrifícios de Jesus, da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, do tempo que Ele aqui viveu, abençoando, curando, transformando, tocando nas pessoas. Santa Ceia, então, nos transporta para a lembrança
que a Bíblia registra de tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo e pelo alto preço que Ele pagou na cruz do Calvário para nos salvar. Você não pode colocar a mão no pão e no cálice sem fazer essa memória, sem trazer à tua memória a lembrança do que está registrado na Bíblia, do alto preço que Ele pagou para trazer paz ao seu coração. Santa Ceia também é uma celebração de obediência. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, fazer isso. Você deve fazer isso, com a memória, você deve fazer. Irmãos, o que caracteriza também um verdadeiro crente, um verdadeiro discípulo de Jesus, é a sua obediência aos ensinamentos deixados pelo Mestre. Foi Ele que disse fazer isso. Eu fico espantado por ver uma geração de crentes que estão vivendo cheios de informação e até com vasto conhecimento bíblico, mas totalmente limitados em obedecer a palavra de Deus. Conhece a palavra, até tem um vasto conhecimento do que está registrado na Bíblia, mas são limitados, não conseguem obedecer a palavra de Deus. Temos que ter todo o cuidado para não estarmos entulhados de teoria da palavra de Deus e nada de prática. Nós estamos vivendo uma geração que tem teoria, tem conhecimento, até conhece todos os grandes episódios da Bíblia, mas não tem a Bíblia no coração, tem apenas na mente. Conhece de Bíblia, mas só na teoria. Na prática são zero. Na prática estão definhando. Na prática estão morrendo, na prática não tem vida, estão quase como mortos, mas que o Senhor Jesus tenha liberdade para, através do Espírito Santo, mexer contigo, sacudir com a tua vida, e que você possa entender que você precisa não apenas ter a palavra de Deus na mente, mas precisa ter no coração. Quem tem no coração obedece. A Bíblia diz fazer isso, Ele diz fazer isto, obedeça. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, você deve colocar em obediência a Deus. Então quem não obedece a Deus, quem não obedece a palavra do Senhor, não deve colocar a mão no pão e no cálice, porque a Santa Ceia é para os obedientes e não os desobedientes. A Santa Ceia também é uma celebração de amor. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, você coloca numa vida de amor. A Bíblia nos orienta a andar em amor, em viver em amor, em praticar o amor. Só seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo se nós tivermos amor um pelos outros. E Deus é o exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira, e quem está perto de Deus tem amor. Quando uma pessoa diz que odeia tal, quando uma pessoa diz que odeia fulano, ou até dentro de casa, quando a pessoa diz que não tem mais amor, é porque a pessoa está distante de Deus. É impossível uma pessoa estar perto de Deus e não ter amor, porque Deus é amor, a fonte do amor é Deus. Quanto mais perto você estiver da fonte, mais amor você terá na tua vida e para viver amor e dar amor. A Santa Ceia também é uma celebração de perdão. Irmãos, quando você colocar a mão no pão e no cálice, você deve celebrar o perdão que você recebeu de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus também diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Quem não sabe perdoar, não conseguirá viver uma vida abençoada, uma vida de vitória, e não vai conseguir ver suas orações respondidas, porque lá já na oração do Pai Nosso, a nossa resposta de oração está atrelada ao nosso perdão. Se você não dar perdão, você pode orar e não vai acontecer nada, absolutamente nada, porque a resposta vem para aqueles que sabem
perdoar. Perdoar é dar algo de valor a quem não merece. Foi assim que aconteceu conosco. O perdão é a encarnação da graça, é um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Cristo inundou nossa vida e nós fomos perdoados. Então nós precisamos aprender com Cristo a perdoar. Alguém disse que perdão é a faxina do coração, porque quem não perdoa transforma o seu coração numa lata de lixo emocional. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade, com golpes de amor, e você precisa aprender a perdoar. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, você está celebrando o perdão que recebeu, mas você deve estar disposto a também a perdoar. Se você não está disposto a perdoar, não coloque a mão no pão e no cálice, porque você vai macular o teu culto, vai macular a Santa Ceia. A Santa Ceia também é uma celebração somente dos salvos. E aqui permitam-me a ir de encontro a alguns ditos pastores e alguns ditos teólogos e alguns que celebram Santa Ceia para todos eles, e dão Santa Ceia desde das mídias, desde TV, cultos presenciais ou não, e dão para todos, e dizem que todos podem participar da Santa Ceia, mas a Santa Ceia é para os salvos, regenerados, transformados pelo poder de Deus. Como que uma pessoa, me explique, como uma pessoa que não conhece a Cristo, como uma pessoa que não conhece o poder transformador de Jesus, pode examinar a si mesmo? A Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo. Então a Santa Ceia é para os salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que creem que o sangue de Jesus purificou a sua vida. A Bíblia manda examinar cada um a si mesmo. Quem pode fazer isso? É aqueles que conhecem a verdade, é aqueles que conhecem o valor pago por Cristo Jesus no Calvário. Os crentes de Corinto estavam tendo uma vida distorcida e havia muitos problemas naquela igreja, e Paulo então ele para e dá uma instrução com respeito à Santa Ceia, como eles deveriam participar, porque estavam participando de qualquer maneira. E ele disse: não é assim, vocês estão trazendo condenação para si mesmo. Quantas pessoas estão trazendo condenação para si mesmo, porque estão participando da Santa Ceia sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. A Santa Ceia então é para os salvos, para aqueles que foram redimidos por Cristo, para aqueles que no seu batismo, quando aceitaram a Cristo, e no seu batismo fizeram um pacto de aliança, dizer: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu serei fiel até o fim da minha vida. Enfim, a Santa Ceia é esse pacto de aliança que você fez com Cristo. Então você que é salvo, participe com alegria da Santa Ceia, celebre, porque é uma festa. Indo para o final, eu quero dizer: a Santa Ceia é uma celebração da grande vitória conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Santa Ceia é aquele momento de celebrar conquista. Jesus conquistou-nos para si. Jesus percebeu que nós estamos condenados ao inferno, mas Ele nos arrebatou das mãos do inimigo. Ele nos resgatou. Ele conquistou a vitória para mim e para você ali na cruz do Calvário, quando Ele deu grande brado: está consumado. Ali foi a conquista da minha salvação e da tua salvação, porque Santa Ceia é a celebração dessa conquista, da grande vitória que Cristo teve sobre o pecado, vitória sobre a inimizade, porque Jesus destruiu
toda a barreira, toda a inimizade que estava entre nós e Deus, toda essa separação foi anulada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus conquistou a salvação, aleluia, para mim, para você, para todos aqueles que creem. Por isso nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todo o mundo, porque essa pregação do Evangelho que transforma, que salva, que muda, que purifica, que limpa, deve ser anunciada a todas as pessoas. Então, irmãos, a Santa Ceia é uma verdadeira celebração da grande aliança entre Jesus e a igreja. Há um pacto, há uma aliança no sangue de Cristo. Jesus chamou essa cerimônia de Santa Ceia ou da ceia na nova aliança no seu sangue. Isso quer dizer que é mais do que uma celebração, é mais do que um memorial, é um pacto, é um acordo, é uma promessa, e nós temos essa aliança que não pode ser quebrada. A Santa Ceia é esse olhar para o sacrifício de Cristo, que nos inspira a caminhar para frente, com passos firmes, com passos seguros, com firmeza, com certeza, que o Senhor nunca nos abandonará. Tudo pode passar, tudo pode cair, mas a palavra de Deus não passa e não cai, e Ele jamais vai nos abandonar. Ele está comigo, Ele está contigo. Quando nós participamos corretamente da Santa Ceia, nós somos renovados espiritualmente. Quando você coloca a mão no pão e no cálice, isso traz renovo à tua vida espiritual, isso traz renovo à tua vida, renovo a nossa comunhão com Cristo, renovo no nosso relacionamento entre os irmãos, e renovo no nosso amor para com Cristo. Coloque-se em pé nesse momento. Quando você participa da Santa Ceia dignamente, você é renovado, e o teu amor para com a obra de Deus aqui na terra passa a ter mais sentido. Os teus passos são mais seguros. Quando você participa da Santa Ceia de maneira digna, você sai abençoado, restaurado, fortalecido para enfrentar os dias maus lá fora. Porque a Santa Ceia nutre, fortalece cada dia a nossa fé em Cristo Jesus. A ceia do Senhor, então, irmãos, é essa celebração festiva. É uma reunião que nos transmite alegria. Pois quando nós participamos do pão e do vinho, símbolo do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos falando de vitória, de celebração, de redenção, de conquista, de paz. Estamos falando das promessas que Deus tem para mim e para você. Então participe da Santa Ceia com muita alegria. Baixe sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você chegou dizendo: aconteceu tanta coisa ruim na minha vida esta semana ou esse mês que passou, que eu não vejo nem sentido em participar da Santa Ceia. Mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A não ser que seja algo que precisa ser confessado, você precisa então procurar o pastor, conversar com o pastor, para receber algumas orientações. Mas o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica. E você veio nessa noite para celebrar. Então celebre a tua vitória. Celebre o alto preço que Jesus pagou em teu lugar. Celebre aquilo que Ele conquistou para você. Celebre, celebre.
Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo. Baixe sua cabeça, um minuto, examine como que estão as coisas. O que precisa melhorar na tua vida? O que precisa melhorar no teu culto ao Senhor? O que precisa melhorar?